Boa tarde, paz seja com todos vocês, todas vocês. Como é bom estarmos aqui. Hoje vai ser o último capítulo desse livro. E como nós aprendemos, né? Como nós aprendemos. E, toda decisão vai ser sua mesmo, tá? Você que toma a decisão da sua vida. Então, saiba que você pode fazer as melhores escolhas. Você pode fazer as melhores escolhas, mas todas as escolhas vai ter perdas. Todas as escolhas terão perdas, mas que você possa fazer das suas escolhas, ainda que tenha perda. Um exemplo, se você faz uma escolha de estudar, vai perder um pouco dos prazeres, um pouco de ter que sair para quê? Para estudar. Tá vendo que todas as escolhas têm perdas, mas que muitas vezes vale a pena. Vale a pena. Capítulo 13. A vida, um espetáculo de prazer ou de estresse. Viver é um contrato de risco. Neste livro, você acompanhou a descrição de parte da minha biografia. Antes de ser publicado em tantos países e ter meus textos usados como referência em teses de pós-graduação, tive de encarar minha estupidez, reconhecer minha ignorância, lidar com rejeições e descrédito, enfrentar minhas derrotas e lágrimas. Sem resiliência, não teria sobrevivido. Como nós lemos muito sobre resiliência, né? Era desconcentrado, alienado, não tinha projeto de vida. Um péssimo aluno. Tive de me reinventar. Todo mundo pode se reinventar. Nós temos a chance. Montanhas e vales, invernos e primaveras se sucedem. A humilhação de hoje pode se converter em glória amanhã. E a glória de hoje pode se converter no cálido anonimato. Estamos preparados? Você está? Nada é extremamente seguro na existência humana, nada. Se quisermos desenvolver resiliência e turbinar nossos sonhos e disciplina, devemos valorizar a vida muito mais do que o sucesso, do que os aplausos, o reconhecimento social. Tudo é efêmero. Passa o quê? Muito rápido. Tudo passa muito rápido. A gente vê, tem tantos artistas, né, que vivia lá no auge, lá em cima. Depois você nem escuta mais falar sobre eles. Alguns não escutam. Por quê? Passa rápido. Se a pessoa depender só de fama, ela é um miserável, uma pessoa miserável. Tudo passa muito rápido. Muitos cientistas, antes de fazer grandes descobertas, foram criticados, excluídos, até chamados de loucos. Houve grandes políticos que só tiveram êxito após amargar inúmeros fracassos. Alguns grandes empresários só atingiram o apogeu depois de visitar os vales da falência, da escassez, do vexame público. Quem quer o brilho do sol tem de cultivar habilidades para superar as tempestades. Uau! Quem quer o brilho do sol, cultive as habilidades para superar as tempestades. Quem sonha com uma felicidade inteligente e saudável tem de ser resiliente para atravessar o breu da noite. Não há milagres. A vida é um grande contrato de risco, saturado de aventuras e imprevisibilidade. O que vale a pena não vem de graça. A única certeza é que não há certezas. Não tem. Devemos aqui ter resiliência. Se quisermos desenvolver resiliência e turbinar nossos sonhos e disciplinas, devemos valorizar a vida muito mais do que o sucesso, do que os aplausos. É a resiliência. Vamos desenvolver resiliência? O drama e o lírico, exemplos de líderes que não se curvaram aos caos. De todos os materiais, a água é o mais resiliente. Sobe até os céus, desce como gotas de lágrima, percorre corredeiras, despenca nas cachoeiras, cabe orgulhosamente no oceano ou humildemente no contorno dos olhos. Não resiste aos obstáculos, desvia sem reclamar. Deveríamos ser como água. Caímos, nos levantamos, somos pisadas, contornamos, somos excluídas, evaporamos, vamos para outros ares. É assim que devemos ser. Resilientes, ainda que pisadas, contornamos a situação. Ainda que sejamos excluídas, evaporamos por um tempo e vamos para outros ares, para outros lugares. Entretanto, como não treinamos o eu para lidar com as dores e as perdas da existência,
somos escravos das janelas killer. Andamos em círculos. Pensamos em nossas mazelas, gravitando na órbita de ofensas, crises, dificuldades. Ai, por que aconteceu isso comigo? Ai, por que me ofendeu? Por que me humilhou? Ficamos pensando nas mazelas. Aí gastamos desnecessariamente uma enorme quantidade de energia pensando nas mazelas, nos fracassos da vida. Podemos pensar, mas para reescrever, saber como pensar, né? Porque senão gasta energia demais. Somos frequentemente não como a água, mas como o vidro, forte, duro e rígido, porém incapaz de suportar um trauma que se estilhaça, que se quebra em vários pedaços. Quando passa por um trauma, porque todo mundo passa por trauma. Todo mundo passa por rejeição. E como você vai lidar com as rejeições, com os traumas da vida? Vamos treinar o nosso eu? Vamos treinar o nosso eu todos os dias. Ainda que venham as ofensas, ainda que venham as crises, os traumas, não vamos ficar pensando nas mazelas, mas vamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é honesto. Vamos pensar em fortalecer o nosso eu para sermos autora da nossa própria história. Quem desenvolve resiliência adoça a vida, mesmo que ela tenha sido amarga. Torna-se generoso, mesmo que tenha sido excluído. Contempla o belo, ainda que não tenha motivos para ser feliz. Julga menos e se entrega mais. Giordano Bruno, filósofo italiano, andou errante por muitos países procurando uma universidade onde possa expor suas ideias. Foi banido, excluído, chamado de louco, mas não desistiu de seu projeto de vida. Sem ninguém para ouvi-lo, procurou em seu próprio mundo aconchego para superar a solidão. Experimentou diversos tipos de perseguição que culminaram na sua morte. Baruch, um dos pais da filosofia moderna, foi banido da comunidade pela convulsão causada por suas ideias. Chegaram a amaldiçoá-lo. Que ele seja maldito durante o dia e maldito durante a noite. Que seja maldito deitado e maldito ao se levantar, maldito ao sair, maldito ao entrar. O dócil pensador teve de aprender a desenvolver resiliência no mais cáustico inverno da discriminação. Ele venceu o preconceito, o deboche, os vales sórdidos da exclusão social. Immanuel Kant foi tratado como um cão, por conta do seu incômodo que suas ideias causavam aos radicais do seu tempo. Apesar do dramático estresse que vivenciou, não se abandonou. Não se curvou diante das calúnias, não deixou de defender suas ideias, não foi infiel à sua consciência. Como admirável professor, ensinava seus alunos a serem mentes livres e não encarceradas. Voltaire também passou por drásticas rejeições, pressões, inumeráveis riscos. Vivia as turras do filósofo Rousseau. Voltaire acreditava que o destino era uma questão de escolha e não algo inevitável. O grande iluminista francês sofreu forte oposição, mas sabia que os maiores inimigos não estavam no teatro social, e sim em sua própria mente. Sabia que, sem filtrar minimamente os estímulos estressantes, viveria assombrado, não por seus opositores, mas por seus fantasmas sociais, emocionais. Aí que tem tantos, né? Agostinho, Kant, Sócrates, Piaget, Freud. Eles influenciaram a humanidade não porque pegaram em armas, mas porque entenderam que as ideias são mais poderosas do que as armas, que o pensamento crítico é mais penetrante do que as mais afiadas das espadas. Eles falharam, choraram, tiveram noites de insônia, passaram pelos vales da infâmia, mas, mesmo sem conhecer técnicas da psicologia moderna, usaram-nos intuitivamente para não permitir que o meio ambiente estressante os controlasse. Entenderam que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e que disciplina sem sonhos produz autômatos. Pessoas que só obedecem às ordens e não autônomos, pessoas que dirigem o próprio veículo mental.
conectar nosso imaginário, nos interiorizar, valorizar a solidão criativa. Mapear nossos conflitos são atitudes que nos estimulam a conquistar aquilo que é quase inconquistável, os solos da emoção. Como eu já disse algumas vezes, você tem fortunas, mas mendiga o pão da alegria. Tem cultura, porém falta-lhe o pão da tranquilidade. Tem fama, mas não tem um ombro amigo para chorar. São eloquentes, mas se calam sobre si. Não conseguem conversar com suas mágoas, seus medos e suas manias. Moram em residências confortáveis, mas não descansam. Não desfrutam de seu sucesso. Deste desfrutarão seus filhos, genros, noras e amigos. Valorizam os direitos humanos, mas violam seus próprios direitos, principalmente o de ser feliz e saudável. Olha que incrível. Não podemos deixar de ser feliz e saudável, gente. Não podemos deixar de viver o momento presente. Porque olha aqui, quem vai desfrutar? Os filhos, genros, noras, amigos. Eles vão desfrutar. Então, nós podemos desfrutar hoje, viver o hoje. Hoje nós podemos. Hoje nós podemos conversar com a gente mesmo, fazer a mesa redonda do eu, como nós temos aprendido. Os surdos para as súplicas de um cérebro estressado. Se viver é uma experiência única, indescritível, inimaginável, extraordinária, complexa, saturada de mistérios e, ao mesmo tempo, regada a surpresas e acidentes. Deveríamos, em nossa curta trajetória existencial, procurar os mais belos projetos de vida e ter mais impecável disciplina para executá-los. O que faz você recuar? O medo de falhar? De cair no ridículo? Do vexame? Da crítica social? Ninguém é digno dos aplausos se não aprender a suportar e utilizar ao seu favor as vaias. Que metas instigam seu eu? Por que vale a pena viver? Quais sonhos o controlam? Quais? Quais sonhos controlam? Deixa eu voltar aqui. Quem tiver com o microfone aberto, der para fechar, por gentileza? Por que vale a pena viver? Quais sonhos controlam? Eu me expus nesta obra, passei mais de um quarto de século observando, analisando, reciclando, produzindo conhecimento, correndo como um louco atrás do projeto de construir uma nova teoria sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos e a formação do eu como gestor da mente humana, bem como correndo atrás do sonho de contribuir de alguma forma para que a humanidade seja mais generosa e inteligente. Lágrimas adubaram meu caminho, insônias foram meu cobertor, rejeições perfumaram meus dias. Não são os estímulos estressantes que exaurem o cérebro, mas o que fazemos com eles. Olha que lindo, né? Como nós agimos aos estímulos estressantes. Não são eles que prejudicam, né, o cérebro, mas como nós fizemos com ele, como fazemos com ele. Thomas Edison fez milhares de tentativas antes de chegar à sua famosa lâmpada elétrica. Viveu o mundo obscuro do fracasso para conseguir iluminar o mundo material. Lembre-se de que um surdo, Beethoven, compôs a Quinta Sinfonia. A paixão louca e incontrolável por seus sonhos o fez ouvir o inaudível em vez de se curvar ao sentimento de impotência. Todos os indivíduos que realizaram algo na história, incluindo cientistas, juristas, médicos, jornalistas, educadores e tantos outros profissionais que permaneceram no anonimato, foram, em algum momento, debochados, escarnecidos, caluniados e taxados de insanos, obsessivos, obstinados. Isso porque eles saíram da curva. Ser produtivo, ser produtiva, proativa, ousada e rebelde em relação ao cárcere da rotina é uma forma de domesticar o estresse. Uau! Uau, olha! Ser produtiva, proativa, ousada e rebelde em relação ao cárcere da rotina é uma forma de domesticar o quê? O estresse que tanto assombra a sua vida. Uma pessoa mal resolvida, não realizada, improdutiva, esgota a sua emoção com mais facilidade. Como? Reclamando,
punindo-se, cobrando demais de si, posicionando-se como vítima do mundo. Ai, tadinha de mim! O sistema social nos pressiona a ficar dentro da curva, a concordar, a nos comportar e interpretar os eventos sempre da mesma maneira. A síndrome do circuito fechado da memória psicoadaptativa nos leva a uma mesmice interminável. A CIF-NP, psicoadaptativa, circuito fechado da memória, é diferente da Killer. Esta produz um estresse agudo, enquanto ela produz um estresse crônico, contínuo. Deixe-me explicar mais detidamente esse fenômeno. Como já explicado, quando entramos numa janela Killer, por exemplo, o medo de falar em público, o volume da atenção fecha o circuito da memória, bloqueando milhares de janelas ou arquivos saudáveis que impedem o eu de controlar milhões de dados para dar respostas inteligentes. Essa é a CIF Killer. Nesse caso, o que deixa de ser pensante? O homem se torna homo bios, um animal prestes a lutar ou fugir, o que gera um estresse intenso, porém momentâneo. Ou seja, ele quer fugir daquela situação, né? A fuga. Nós agimos assim. Então, na CIF-P, não entramos numa janela killer, mas no grupo de arquivos que nos faz reagir sempre da mesma maneira. Por isso, chamamos síndrome do apertador de parafusos. A vida toda, a pessoa conserta a máquina apertando sempre o mesmo parafuso, sem saber que pode reinventar a máquina. Há centenas de milhões de alunos e profissionais asfixiados que não percebem que lhes falta oxigênio emocional para respirar livremente. Eles vivem encarcerados pela rotina, não se reinventam, não se atualizam, não progridem. Deveriam levantar as mãos, questionar, debater ideias, ler, criar, fazer da escola ou da empresa um canteiro de sonhos e oportunidades, mas são vítimas do circuito fechado da memória psicoadaptativa. Vivem estressados pelo uso excessivo de smartphone, ocupado em entrar nas redes sociais, ansiosos em responder às mensagens que recebem. Ele se esquece de abrir a caixa de mensagens da sua mente e do seu corpo. Seu cérebro está esgotado, seu organismo sofre com fadiga excessiva, cefaleia, dores musculares, preocupação com o futuro, porém eles não ouvem esses sinais e sintomas e, portanto, não enviam essas simples mensagens para si. Eu vou gerenciar meu estresse e cuidar carinhosamente da minha saúde emocional. Devemos todos os dias falar isso para nós. Eu vou gerenciar meu estresse. Então, vou deixar meu celular no silencioso, porque toda vez que ele apita, que chega uma mensagem, eu fico querendo ver. Isso gera estresse. Toda vez que o celular apita, tem grupos, tem mensagens. Aí vai gerando isso em você. Eu tenho que ir lá ver, eu tenho que ir lá ver, eu tenho que ir lá ver. Então, é importante dizer, eu vou gerenciar meu estresse e cuidar carinhosamente da minha saúde emocional. 10 horas da noite eu não mexo mais no smartphone. Não assisto mais televisão porque eu quero limpar a minha mente. 10 horas da tarde, 9 horas da noite. Por quê? Porque você pode ter um tempo de amor consigo mesmo ou com as pessoas que você ama. Vamos cuidar, vamos gerenciar o estresse. Informação demais prejudica. Tela demais prejudica, gera estresse. Ainda mais notícia ruim. Tem gente que vê jornal de manhã, à tarde e à noite. Não vale a pena. Não. E saiba, nós podemos dominar o nosso eu. Nós podemos gerenciar o nosso eu. Podemos gerenciar a nossa saúde mental, emocional, cuidar com carinho. Já que esses indivíduos não tomam atitude, o cérebro, por estar no limite, percebendo que o eu não assume o papel de gestor da psique, apaga determinados arquivos da memória. O cérebro ele chega no limite. Tem pessoas que dão um apagão, porque chegou no limite de estresse. Deste modo, temos os famosos brancos ou esquecimentos, que na realidade são a tentativa da mente de ser menos inquieta, de pensar menos bobagens, de ter preocupações. Desesperados, alguns indivíduos pensam que estão ficando esclerosados, sem saber que o cérebro está abraçando com mecanismos instintivos. Máquinas de pensar e trabalhar. Acordai-vos.
A humanidade precisa mais de protagonistas do que de espectadores, mais de atores que atuam no palco do que de plateias passivas, que sabem que a vida é fugaz, porém, vive como se fossem imortais. Infelizmente, mentes estressadas enterram seus melhores sonhos nos enterros da sua ansiedade. No romance Vendedor de Sonhos, eu conto a história de um dos homens mais ricos do mundo. Reis o cortejavam, presidentes se curvavam diante dele. Era um homem ético, culto, inteligente, notável, empreendedor, só que acertou no trivial e errou no essencial. Tinha tempo para tudo, menos para si e para as pessoas que amavam, como sua esposa e seus 2 filhos. Vivia a síndrome do circuito fechado da memória. Se psicoadaptou a ter uma máquina de trabalhar, a ser uma máquina de trabalhar. Fadigado, ansioso, estressado, à beira de um colapso, ele um dia resolveu saldar seu débito. Todo ser humano contrai dívidas, pelo menos emocionais. O homem marcou uma viagem em família e prometeu que, na volta, mudaria sua agenda. Rolaria no tapete com os filhos, correria por entre as árvores, seria o melhor pai do mundo e o marido mais encantador. Os filhos ficaram eufóricos. Sua esposa voltou a ter brilho nos olhos. Eles não queriam seu dinheiro, mas queriam sua presença. Queriam que o ouro não pode comprar. Chegou o dia da viagem, no entanto, antes do embarque, um telefonema. Mais uma grande fusão, mais centenas e milhões de dólares em jogo. O homem pediu desculpas à mulher e aos filhos e disse que, no dia seguinte, pegaria o avião e os encontraria. Os filhos ficaram com os olhos lacrimejantes. A esposa baixou a cabeça. Outra promessa não cumprida. E a vida é um grande contrato de risco. Não houve tempo para o homem pagar a sua conta emocional. O avião em que estava sua família sofreu um acidente. O mundo desabou sobre ele. Chorava dia e noite, perdeu o que mais amava, perdeu o essencial, ficou com o resto. Poder, status, fama, uma fortuna incalculável. Tornou-se um miserável morando nas mais belas mansões, na mais bela mansão. Deprimido, procurou psiquiatras, mas embora existam moléculas para tratar de depressão, antidepressivos, não existe qualquer molécula para tratar o sentimento de culpa. Por isso é fundamental dar sempre uma chance a si mesmo e aos outros. Quem não aprende a se perdoar e se reinventar se destrói. Se destrói. Ele pensou em não viver mais, porém, infelizmente, em vez de estipar a própria vida, deu uma nova chance para si mesmo. Em meio a um mar de lágrimas, vestiu um casaco esfarrapado, uma calça rasgada e saiu como um mendigo pelo mundo em busca do maior de todos os endereços. Um endereço que poucos encontram, o endereço de si mesmo. Os famintos, ele dava o pão de trigo. Aos estressados e deprimidos, procurava dar pão da alegria e da tranquilidade. Aos que perderam o sentido da vida, vendia vírgulas. Vírgulas? Sim, vírgulas para que reescrevesse os capítulos mais importantes da sua história, nos momentos mais dramáticos de sua existência. Assim, o homem se reinventou e se tornou um vendedor de sonhos. Usou sua dor para se construir e não para se destruir. Mais uma vez, exalto essa ferramenta, controlar o estresse e usar a dor para amadurecer, e não para punir ou se apequenar, faz toda a diferença. O Vendedor de Sonhos estará nas telas dos cinemas. Eu vou recomendar para vocês, assistam esse filme, O Vendedor de Sonhos. A previsão é 2016. O diretor do filme, em nossas longas conversas, me disse algumas vezes que filmar esse complexo personagem é o maior desafio de sua carreira. Um dos motivos é que sua história tem um pouco da biografia de cada um de nós. É tão fácil acertar no trivial e errar no essencial. Você e eu erramos muitas vezes, mas espero que não erramos no essencial. Espero que você não precise atravessar o caos e ir à falência emocional para se reciclar e valorizar as pessoas que ama. Espero ainda que você não seja uma máquina de trabalhar, de pensar, de resolver problemas, mas um ser humano em construção. Tem pessoas que são máquinas de resolver problema, não só de si, pega problema de todo mundo. Quer pegar problema de fulano, de ciclano, de beltrano. Não dá conta, vive estressado. Vamos parar. Respirar, tem pessoas que não sabem nem respirar mais. Não dá conta. Vamos parar com isso. Não somos máquinas de trabalhar, de pensar, de resolver problemas. Temos coração, temos uma mente, podemos agir de maneira certa.
Infelizmente, nos cemitérios estão soterrados os maiores tesouros da humanidade. As mais belas músicas que artistas nunca tiveram coragem de compor estão lá. As poesias e os romances mais inspiradores que jamais foram escritos também estão lá. As pesquisas mais interessantes, as empresas mais notáveis que nunca saíram do papel estão enterradas com seus potenciais autores. Nos cemitérios estão... No cemitério, só para estava respondendo a moça aqui, estão enterradas as pessoas que almejam ver os dias mais felizes e relaxantes, mas que não tiveram tempo para materializar seus sonhos. É uma grande pena, um grande prejuízo para a humanidade. Devemos sempre nos perguntar: silenciaremos nossos projetos enquanto a vida pulsa em nossas artérias? Treinar diariamente atitudes como desacelerar a mente, comer com mais calma, caminhar mais devagar, falar pausadamente, ter fins de semana solenes, abraçar o travesseiro, namorar a cama, desenterrar os projetos de vida é uma forma excelente de gerenciar a ansiedade, controlar o estresse e aplaudir a vida como um único espetáculo. Como um espetáculo único. A escolha é sua. E as consequências das suas escolhas também. Uau! Podemos até respirar agora. Podemos respirar fundo, ó. Vocês conseguem? Vamos lá, vamos trabalhar a respiração um pouquinho, ó. Eu vou contar, tá? 4, 4 e 6. Senta relaxadamente. Você vai puxar o ar pelo nariz. Eu vou contar, você vai puxando 4, 4. Vai segurar 4 e vai soltar pela boca. Vamos lá, gente, ó. Puxa. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. Olha que delícia. Mais uma vez, vamos lá. Puxa pelo nariz. Segura. Solta. Faça isso todos os dias. Faça isso por você. Você merece desacelerar. Eu achei lindo esse último capítulo. Vamos fazer isso, vamos tirar um fim de semana. Ou pode ser durante a semana também, não importa. Mas tire um dia. Comer com calma. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Vamos comer com mais calma, desacelerar a mente, caminhar mais devagar, falar pausadamente, tirar um tempo para nós, abraçar quem a gente ama. Abraçar o travesseiro, namorar a cama, o que isso significa? Descansar do seu corpo. Vamos desenterrar os projetos de vida, é uma forma excelente de gerenciar a ansiedade. Escreva o seu projeto, escreve o que você anseia, é uma forma maravilhosa de gerenciar a ansiedade. E aplaudir a vida como um único espetáculo. A escolha é sua, a escolha é minha. E as consequências também. Então, vamos fazer hoje. Vamos deixar, né? Vamos fazer hoje, vamos começar. E respirar, trabalhar a respiração. Uau, que capítulo lindo. Finalizamos, gente, é motivo de celebrar, de nem você se aplaudir, falar assim, nossa, eu consegui. Se você não conseguiu participar todos os dias, tem lá no YouTube todos os 13 capítulos para você ouvir e celebrar também com a gente que estamos finalizando hoje, viu? Alguém deseja falar algo? Pode ficar à vontade. Não? Que Jesus abençoe vocês.